E aí, tudo bom? Fala uma coisa. Você já se perguntou ali, o que é melhor, né? Tocar de ouvido, sabendo ali improvisar, tal, tocar qualquer tipo de música, ou tocar lendo partitura, que garante uma série de outras coisas, né? De precisão, de qualidade, inclusive possibilitando você aprender aí mais coisas mais complexas. O que será que é melhor? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, no final dessa aula, você vai ter entendido aí o que é melhor para você, né? E qual que você tem que focar mais, qual que é o seu objetivo com o violino, com a música, né? E vai saber aí os próximos passos nessa caminhada. Se por acaso você não me conhece, eu sou o Arthur Lauto, eu sou violinista profissional, criador aqui do Como Tocar Violino, que é onde você aprende não só a tocar violino, mas tudo, absolutamente tudo que você vai precisar para dominar esse violino aqui, né? Não é só para tocar. Tocar de qualquer jeito, tem um monte de gente que toca. Agora, para dominar de verdade, a gente tem que entrar um pouquinho mais a fundo e é isso que eu faço aqui no Como Tocar Violino, beleza? Lembrando que se você quer comprar uma camiseta, tipo essa daqui que eu estou usando aqui, ó, e mais uma outra, né? Então, todos os vídeos que você vê aqui no canal, eu tô com uma camiseta diferente, com uma estampa diferente, alguma coisa de violino bem legal, bem bacana. Se você quiser, vai lá no site loja.comotocarviolino.com.br. Aproveita que tá com R$10 de desconto em todas as camisetas para você poder comprar a sua. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar de várias delas. Bom, vamos lá, começando o nosso conteúdo de hoje. A gente tem que entender que tanto tocar de ouvido quanto tocar lendo partituras, saber ler partituras a ponto de realmente de ler fluentemente. Quando eu falo sobre ler partituras, não é assim, eu sei ler partituras. Não é assim, eu sei, essa aqui é tal nota, essa aqui é tal nota, essa aqui é semibreve. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre uma leitura fluente, sabe? Igual você lê português. Qualquer coisa que você vê na rua, por exemplo, cara, você já fez isso, já fez esse teste, né? De estar andando, sei lá, tá dentro do busão, andando na rua ou no carro e tal, e aí olha para alguma parede, para alguma coisa escrita e tenta não ler. É impossível, cara. Você só de bater o olho você já leu. É impossível. A gente está tão assim adaptado à leitura que lê automaticamente. Então é isso que eu estou falando sobre partitura. É ler automático, ler fluente, sabe? Sem precisar ficar mi, sol, si, ré, fá, quanto tempo, sabe? Sem precisar disso daí. Estou falando de ler partituras fluente. Então o que será que é melhor? Aprender assim o máximo sobre leitura de partitura e dominar realmente a leitura, ou aprender o máximo de como tirar as músicas de ouvido e tocar de ouvido, né? E tirar o máximo disso para você. O que será que é melhor? Então, na verdade, assim, os dois têm as suas importâncias e os seus contextos, né, que são inclusive diferentes. Por exemplo, para quem vai tocar, sei lá, numa orquestra, né, na sua igreja, ou seja, uma orquestra, né, amadora, ou um grupo, etc, tal. Cara, assim, é impossível tocar com vários instrumentos, né, assim, no nível orquestral, sem ter partitura. É impossível. Você vai precisar da partitura, sim, para poder encaixar todo mundo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, quando você junta um grupo maior, assim, e todo mundo tá livre para improvisar, né, e tocar de ouvido, sai horrível. Porque um monte de gente está fazendo várias coisas de improviso que acabam chocando com outros ali, né? E aí não fica bonito, não fica legal. Então, quando você organiza isso, fica muito melhor. Então, tem o seu contexto específico, né? De por que ser melhor ler partitura ou por que ser melhor tocar de ouvido. Por exemplo, eu tenho vários alunos lá no curso e tal, e eu lembro de uma aluna minha que ela tinha assim, ela já tocava violino, mas começou a aprender sem ter muito desenvolvimento com partitura e tal, assim, né? Ela ia meio que de ouvidão mesmo, na repetição. Não sei se você conhece, mas aquele método Suzuki, né? Que já ensina, assim, o básico de leitura de partitura, mas não vai para esse caminho da leitura. Ele vai muito de você ouvir e repetir, que é mais ou menos como se faz com crianças, né? O método Suzuki foi criado para crianças ali a partir dos 3 anos de idade. Por isso que as primeiras músicas são todas infantis, porque é para criança. Então é muito de repetição, muito de ouvir e fazer igual, né? Então não tem muito foco na partitura mesmo, e é normal, esse é o método Suzuki. Eu quase não uso isso com os meus alunos por serem alunos adultos, né? Então adulto normalmente tem uma outra forma de aprender que não precisa ser desse jeito tão repetitivo, maçante, né? Então dá para ser um pouco mais consciente. Mas enfim, tinha uma aluna que ela começou dessa forma, e aí ela foi indo, e ela começou a tocar musiquinhas, desenvolveu ali uma boa audição, sabe? De poder assim, ouvir uma música, pegar o violino, como será que é isso aqui e tal, e vai tirando aos pouquinhos, sabe assim, ouve ali, dá um pause, pá, vai
testando no violino até que saiu, consegui tirar a música no violino e ela tocava desse jeito, né? Mas quando ela entrou no curso, que aí viu toda essa base mais técnica, falando sobre partitura, né, dos benefícios disso também, aí sim ela começou a subir de nível tecnicamente no violino. Porque enquanto você ficar nesse aí só de ouvir e reproduzir, você não vai partir para o lado técnico do violino. Porque é o outro parâmetro, é outra coisa. Quando a gente fala sobre desenvolvimento técnico, por exemplo, lá no curso, todos os meus alunos aprendem a ler partitura e já o primeiro exercício do curso é com partitura. Óbvio que mais simples e tal, não vai ser um negócio super complexo, não vai ser difícil de ler, porque está desenvolvendo, né? Mas eu sempre desenvolvi isso com as duas coisas juntas com os meus alunos, né? A gente vai tanto para a parte prática do violino, mas também para a teórica, e desenvolve os dois lados juntos, porque assim funciona muito melhor para quem é adulto já, né? Para quem já assim, é acima dos 14 anos, né? Que já tem um entendimento melhor do mundo, já funciona. Então, nesse jeito, funciona muito melhor do que só ir pelo ouvidão desenvolvendo assim. E aí a gente pode falar de coisas que quando você está pensando só em tirar música de ouvido, não tem como. Por exemplo, se a gente fala assim sobre ritmo, pulsação, sobre o jeito que as notas são e como elas têm que ser e ficar, né, na partitura e tudo mais pra gente ouvir, né? Tipo, pra você reproduzir uma música, sei lá, vou pegar o violino aqui só pra gente falar disso. Você vai tocar, sei lá, o hino nacional brasileiro, né? Você poderia tocar de ouvido e falar assim, vou tocar aqui, vou achar as notas, né? Né? Beleza. Mas quando a gente lê a partitura disso, aí você vê que como que é o ritmo dessa música exatamente, sabe? Que é do, sabe, tem realmente uma subdivisão desse tempo que tem que ser cumprida para você ter exatamente a precisão, não é só de ritmo, mas de estilo que aquela música tem, né? Quando a gente ouve aqui, ó, né? E aí sim você consegue trazer todo o caráter musical, não só notas, né? Então quando a gente pensa em música, a música não é só uma sequência de notas tocadas uma atrás da outra. Isso não é a música. A música envolve muito mais do que isso, né? Muito mais do que notas e ritmos. Tem pulsação, tem o sentimento que está envolvido ali, né? O caráter daquela música, as frases musicais, né? Por exemplo, quando eu toco uma música assim, né? Né? Não é uma música quadrada, não é assim, pá, 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 pá. Não é um robô tocando, né? Existe um sentimento, uma frase por trás disso, né? Ó. A nota morre. Sabe? O tempo inteiro a gente está construindo uma frase, mas ao mesmo tempo, cada uma dessas notas tem um valor específico. Se você não sabe ler partitura, você nunca vai pensar sobre isso certinho, sabe? Então a gente tem que pensar do, lá, pam, 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 sol, lá, si, fá, fá, mi, do, ré, do, si, lá. Né? Então, só quando a gente tem isso claramente que a gente vai fazer, de manter, até para quem já lê partitura também é difícil fazer isso. Então, assim, é um processo difícil, mas que vai ser construído se você partir para o lado mais técnico, para o lado mais teórico, para você aplicar no violino da forma certa, né? Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? E se você toca de ouvido, também dá pra tocar essa música, mas não tem o ritmo, não tem as coisas certinhas, ó. Né?
Você não tem um ritmo, não tem uma precisão, tal, porque você foi tirando de ouvido. E às vezes a pessoa que está cantando a música lá no vídeo que você está vendo, tal, até os próprios Beatles essa música, sei lá, quem canta essa música? Elton John, não sei. mas enfim, às vezes você tá ouvindo e o cara tem uma certa liberdade ali musical de cantar do jeito que ele quiser, sabe? Ele pode fazer umas pausas maiores, pode fazer um negócio a mais, pode mudar um pouquinho a melodia, né? Quem nunca, né? Tava ali cantando uma música junto, né? Ouvindo no rádio e tal, aí você canta tal, igual você sabe, e aí do nada o cantor canta de um jeito diferente, aí você, opa! Errei. Não, mas é ele que mudou diferente, é ele que fez um negócio diferente, não é culpa minha não. Então, tocar de ouvido é isso, você nunca vai ter a precisão exata das coisas. E para estudar também, porque se você não tem, assim, a parte formal do estudo, né, técnico do violino, vai ser 100% com partitura, porque são os métodos, os livros, né, que são assim, um monte de exercícios, um monte de coisas para você aplicar as técnicas, tudo escrito em partitura, porque, cara, não tem como, é impossível você trabalhar tudo isso sem usar partitura, é impossível. Então, assim, se você quer realmente tocar melhor, desenvolver o lado técnico, precisa entrar nesse mundo das partituras, né? Beleza. Agora, também tem o outro lado da moeda, que é, por exemplo, quem já aprende com partitura desde o começo e tal, e aí fica meio engessado com isso. É normal, também acontece com muita gente. Me fala aí se você tá se sentindo nesse nível, né? Que você tá meio engessadão ali, precisa da partitura e não toca nada de ouvido, e se não tiver a partitura, não toca, né? Então, aí também a gente tá indo para um outro extremo. O ideal é a gente conseguir equilibrar essas duas coisas, né? Então, quando a gente pensa, é importante saber ler partitura fluentemente, tocar tudo e tal, beleza, isso é importante. Mas a gente também tem que desenvolver o ouvido para isso, porque não adianta, sabe? Se você ficar ali bitolado, né, com a partitura, aí fica assim. Sabe? Não é música, né? Você tá ali só fazendo nota e ritmo. Aí também você tá muito no quadradão do negócio, né? Então não tô falando que é pra eliminar isso, sabe? Não tô falando isso. Mas é que pra você melhorar esse lado, você precisa melhorar a sua percepção musical, que é a parte auditiva mesmo, né? Então, sabe? É você, além daquilo, sabe? Superar esse nível de ler e tocar, pra você ler, tocar, mas também ouvir e sentir, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tocar, mas pensando assim, qual é a qualidade do som que eu estou construindo, sabe? Né? A qualidade do som é muito importante, né? O jeito que eu estou trabalhando isso e tal, mas também ligar o ouvido para você sentir ali, tipo, tá afinado, não tá afinado, porque às vezes a pessoa fica tão bitolada ali na partitura que toca um negócio assim, né? Né? Toca tudo errado, tudo desafinado, mas só porque tá ali bitolado lendo a partitura e não tá ouvindo nada. Então não dá nem pra você só tocar de ouvido, também não dá pra você só tocar dependente da partitura sem ligar o ouvido. As coisas têm que funcionar juntas, né? Então você tem que praticar as duas coisas. Então, se você quer melhorar tecnicamente, beleza, ao lado de ler partituras e tudo mais, vai ajudar muito porque você vai poder fazer todos os exercícios mais técnicos, concertos, né? Concertos de violino, né? Não dá pra você tocar um concerto de violino lá, né? Vai tocar assim. Não dá pra tocar essa frase de ouvido. Por quê? Porque você não vai saber o ritmo que ela tem exato, preciso. E pra gente tocar, principalmente tocar um concerto de Mozart, tem que ser assim, cara, super, mas estritamente certinho com o ritmo. Então não dá pra você tocar isso de ouvido, sabe? Você não pode ignorar. Você tem que ir lá, 1, 2, 3, 4...
né? Mas para juntar tudo isso de uma forma musical, etc, e tal, não basta só ler partitura e tocar. Tem que estar com o ouvido ligado, tem que estar sentindo, o que eu vou construir musicalmente com isso, né? Então é muito mais profundo, né, do que só isso de tocar de ouvido ou ler partitura. Na verdade, a gente precisa desenvolver as duas coisas e saber utilizar as duas coisas juntas no nosso processo de aprendizado, né? E eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas Arthur, é muito difícil tocar de ouvido, não consigo desenvolver essa audição e tal. Cara, você só não desenvolve um problema que você tem se você não trabalhar esse problema, né? Então assim, toda vez que você encontrou um problema, não é assim fugir do problema, né? Eu tenho dificuldade em tocar de ouvido, então vou tocar só com partitura e vou lendo aqui e tal e pronto. Não é isso, né? Ou então, sei lá, tenho dificuldade em usar o quarto dedo para tocar aqui no violino. Aí a pessoa o que faz? Deixa de usar o quarto dedo e usa menos, né? Então quanto menos você trabalha aquele problema, menos você vai achar a solução. Então tem que focar no problema, né? Quando você encontrar um problema, foca no problema e resolva esse problema, né? Então se o seu problema é, por exemplo, não ouço direito, não consigo sentir as notas e tudo mais, identificar as notas, cara, trabalha a percepção musical. Inclusive tem uma aula aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você, que fala só sobre isso, né? Sobre o que é percepção musical e como melhorar a sua percepção musical. Tem várias dicas, várias coisas que você pode fazer, mesmo offline, sem o violino ali. Você não precisa estar com o violino para fazer. Você pode praticar só tendo o seu celular na mão. Tem joguinhos, tem um monte de coisa hoje em dia que você pode praticar para melhorar a percepção. Então dá uma olhada depois nessa aula que você vai melhorar o seu ouvido, sim, praticando, sabe, escalinha, assim, num tecladinho no celular, sabe, cantando junto. Por que cantando? Porque cantar é o primeiro instrumento que a gente tem na vida. É o instrumento que você tem mais afinidade. É a sua voz. É um instrumento. A voz é um instrumento. Então, quando você aprende a reproduzir na voz os sons do seu tecladinho lá que você está fazendo na escala, você está ligando o seu cérebro e colocando ele para funcionar, que olha, essa nota é assim e tal. Mas essas dicas todas estão lá no outro vídeo, então dá uma olhada lá que vai te ajudar, beleza? Nessa parte de percepção musical. E eu sei que também vai ter alunos que vão falar assim, mas Arthur, eu já sei ler partitura super bem e tal, preciso mesmo praticar esse lado do ouvido e tal. Lógico que precisa, quanto melhor for a sua percepção musical, mais afinado você vai tocar, melhor você vai tocar com mais intensidade, com mais qualidade, com mais sentimento, com mais emoção. E a música é isso, né? Quando eu era muito criança, lá quando eu comecei a aprender, né, violino, lá na igreja, né, tinha uma definição de música que a gente só decorava na época, né, que falava assim, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Já viu isso? É uma definição que está lá no método Bona, né? E aí falava sobre isso. E na época a gente só decorava, porque tinha provinha lá, tinha que falar isso daí. Mas hoje, quando eu penso sobre isso, cara, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Ou seja, a música é a arte de manifestar todos os tipos de sentimentos mais internos da gente através do som. Então não é só nota e ritmo. Não é só isso. Tem que colocar mais coisas aí, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar também esse lado auditivo, a percepção, para cada vez ter um som melhor, ter uma música mais bem construída, né? Ou seja, desenvolver esse lado da leitura musical, mas também desenvolver a percepção musical para tocar de ouvido e tudo mais, vai fazer você ser um músico, uma musicista, uma música melhor. E música tá certo, viu? Por muito tempo falavam, não, que musicista é mulher e músico é homem. Não, é músico e música também tá certa. Se você for ver na definição do português, música também tá certa. Enfim, então assim, quando você ficar melhor nas duas coisas, você se adapta a diversos cenários diferentes, né? Sabe aquele, sei lá, você vai num churrascão lá e aí alguém pega um violão e começa a tocar? Violão é muito comum ter no churrasco, né? Agora, violino quase nunca tem. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tocam violino não desenvolve os dois lados de poder tocar ali também qualquer música, sabe? De estar ali e tocar, pegar de ouvido e tocar. Então assim, é um cenário diferente, mas que musicalmente pode te agregar muito mais. Se você tá ali e sabe, ligado, porque assim, é impossível você tocar com outro instrumento no improviso e não ouvir, você tem que ouvir o outro instrumento, você tem que ouvir a harmonia e tudo mais. Se você não sabe inclusive sobre improviso, tem uma aula aqui no canal só sobre isso também, que é como começar a entender o improviso, tal, no violino, né? Então dá uma olhada lá, vou deixar aqui em cima para você entender melhor, beleza? Agora, se você
quer lá tocar realmente com um grupo, um negócio de mais qualidade mesmo, né? Mais técnico, aí sim vai precisar das partituras, né? Para tocar numa orquestra, para tocar numa igreja, né? Se for aquela igreja que tem orquestra e tudo mais, vai precisar ler partitura perfeitamente para você conseguir encaixar junto com as pessoas e tudo mais. Então, assim, tem os dois lados da moeda. E dependendo do cenário que você vai participar, é bom você ter os dois. Eu, por exemplo, eu sou músico profissional, toco em orquestras há muitos anos, né? Mas também tem uma parada que eu gosto muito de fazer, que são eventos tocando com esse violino elétrico aqui e com o DJ. Cara, é 100% improviso, não tem assim, nada de partitura. Então eu pego o violino, ouço a música, e aí os DJs às vezes perguntam pra mim assim, que música que você quer tocar, que música você sabe tocar? Eu falo, cara, coloca aí o seu set, toca normal a sua parada aí, que eu entro aqui junto e vou fazer uma parada muito louca. E sempre fica legal, o resultado sempre é massa, assim, as pessoas curtem e tal. Por quê? Porque eu sei ouvir e sei improvisar em cima daquilo. Então não é só o lado ali quadradão da orquestra, tem um lado também mais versátil ali, né, na música popular e tudo mais, no improviso. Então você precisa desenvolver as duas coisas. Eu acho que até inclusive esse meu lado aí de também um pezinho no popular ali do improviso, que me faz ser assim, mais de boa para falar com você, sabe? Porque você vê outras pessoas que tocam em orquestra e tal, o cara já tem todos uns trejeitos, né? Então eu acho que isso inclusive moldou a minha personalidade aos poucos, né? Então é isso. Para você se desenvolver bem musicalmente, ser um músico melhor, não dá para ser assim, só um ou só o outro. Tem que ser os dois, tem que melhorar os dois. E se você por acaso assim, já lê partitura, tal, mas quer melhorar, tal, tem também uma aula aqui no canal, vou deixar aqui em cima, que se chama assim, como melhorar 200% sua leitura musical. E cara, eu tenho certeza absoluta que se você fizer o que eu falo nessa aula, você vai melhorar 200%. Vai ler muito mais rápido, muito mais fluente, sabe? É só praticar. Mesma coisa, você tem um problema, vai atrás desse problema, tem que bater e resolver esse problema. Beleza? Bom, uma outra vantagem também de ler partituras e tudo mais é que você consegue entrar, né, nesse universo mais técnico, né? Porque se você for pensar, músicas populares são muito simples, são muito fáceis, né? Assim, eu falo com meus alunos, no meio do curso você já toca tudo quanto é música popular que você quiser. Você pode entrar na internet, pegar lá a partitura e tocar. Você vai tocar tudo. Agora, para você se desenvolver tecnicamente, precisa realmente entrar no repertório de violino. Porque é muito diferente. Se você vai falar assim de, sei lá, tocar uma música popular, né? Sei lá, mesmo que seja uma música difícil, né? Mas assim, é tudo muito simples, tudo muito básico, tá tudo aqui no dedo, na primeira posição, né? Agora, quando você vai tocar um concerto para violino, aí tem uns negócios tipo assim, né? É um negócio muito louco, né? A mão vai para lá, vem para cá, tá, faz um monte de coisa. É impossível, não existe uma música popular que tenha esse tanto de técnica. Por quê? Porque a música popular é cantada. Ninguém canta assim, né? Ninguém canta assim. Todo mundo faz só o que tá ali no básico da voz, né? E a voz é muito mais limitada do que o violino. Então só se fizesse um negócio assim, né? Ó. Sei lá, só se fosse assim, para ser um negócio difícil, né? Mas não é, a música popular não é. Então, assim, a música popular é muito fácil de tocar. Até os hinos, né, da igreja e tudo mais são muito simples, porque também são para voz, né? É escrito de forma coral, os hinos da igreja, né, da congregação, por exemplo. São lá 4 vozes, porque é soprano, contralto, tenor e baixo, que são as vozes. Então, as vozes, nossas vozes, né? Então, por isso, eles não vão ser super rebuscados tecnicamente. Por isso que a gente entra no repertório de violino. Mas você só vai entrar no repertório de violino e melhorar a sua técnica se você realmente ler muito bem a partitura, porque você vai precisar muito disso. Beleza? E para decorar as músicas e tudo mais, de tanto estudar, você acaba lendo a partitura tantas vezes que você decora, né? Então isso ajuda também do que só ir de ouvidão, que aí você vai esquecer alguma coisa. Então tem assim algumas vantagens para os dois lados, né? É importante saber disso.
O mais importante de tudo, então, resumão assim, é você se sentir seguro, seja tocando de ouvido ou lendo partitura, mas que você tenha segurança. E você só vai ter segurança em fazer um ou outro se você tiver segurança nos dois. Então, se você toca de ouvido, você só vai ter mais segurança de tocar de ouvido, ritmicamente, precisão e tudo mais, se você tiver um conhecimento mais técnico também do lado da partitura e tudo mais. Agora, também lendo partitura, você só vai dominar isso, ter mais segurança, se você trabalhar também o seu lado de ouvido. Então, assim, as duas coisas são dois alicerces que não se eliminam, não é ou um ou outro. É as duas coisas que você precisa desenvolver mesmo, beleza? Bom, com isso, deixa eu tirar esse zoom aqui, né? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa nossa aulinha de hoje aqui, tenha aprendido algumas coisas. Não esquece de ver lá aqueles vídeos que eu coloquei aqui e tal, porque esses vídeos vão te ajudar tanto a melhorar na partitura, quanto a melhorar no ouvido, improviso, etc. Tal. Então vai ser bem bacana para você. E se você quiser aprender mais comigo diretamente, né? Inclusive estou para abrir agora vagas agora, né? Na Black Friday. Então vai lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro para você poder ser minha aluna, meu aluno e aprender diretamente comigo, né? Lá no curso completo, com tudo organizadinho, né? Mais de 300 aulas, assim, passo a passo real e o acompanhamento diretamente comigo, suporte individual, sempre que você precisar, uma correção, um negócio, você manda um vídeo, eu assisto, corrijo, falo, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, cara, isso aí não existe nenhum outro curso dessa forma, diretamente com o professor, sabe? Então aproveita, vai lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro para você receber a nossa próxima oferta aí de alunos, vai ser a última turma de 2024, né? São algumas vagas com promoção de Black Friday, então aproveita, beleza? E a gente se vê muito em breve. Toda quinta aqui no canal sai uma aula nova igual essa daqui e também temos as nossas lives de segunda-feira ao vivão que você pode participar, tirar umas dúvidas e tal. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado e a gente vai se falando. Tchau, tchau, até logo.